Então, muito bom dia, pessoal da turma 20/CDD03 aí de São José do Rio Preto. Tudo bem com vocês? Professor Bruno Steffens aqui diretamente de Franca para mais uma aula aí da semana para vocês. Lembrando sempre para responder o formulário, ainda está constando o formulário para todos, para vocês poderem ter aí a presença nas aulas, tá legal? E logo, logo aguardem o CRA entrar em contato com vocês aí também para estar dando aí uma posição sobre o retorno às aulas presenciais. Ok? Por enquanto a gente está aqui online comigo, mas logo, logo vocês estão voltando aí para as aulas presenciais. Então aguardem que o CRA vai entrar em contato para explicar certinho como é que vai funcionar essa questão da volta. Beleza? Muito bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem que o grupo está lá para isso, para perguntar, para tirar dúvida, para a gente poder conversar legal lá sobre o conteúdo do curso aí, todas as aulas. Certo? Muito bem. Hoje a aula vai ser bem curta, tá? Sim, bem curta não, vai ser bem interessante, só que o conteúdo ele é curtinho para estar passando aqui online para todos aí, certo? E depois, presencialmente, vocês podem aí estar vendo com o professor de vocês algumas outras dúvidas, algumas outras partes aí desta aula aqui. Vamos falar desse assunto aqui, ó. Vou compartilhar a tela, tá? E vamos falar de um dos assuntos mais importantes e interessantes que muitos têm aí como dúvidas, muitos têm aí como necessidade de aprendizado. Vamos falar do capítulo 11 a respeito da depressão. Quem aí já teve depressão? Quem tem depressão? Quem conhece quem tem depressão? Depressão e transtorno bipolar. Só que aqui nessa aula eu vou focar mais exclusivamente na depressão. Transtorno bipolar, eu vou falar só um pouquinho, um slide só dele, porque o transtorno bipolar ele é bem complicadinho aí de se diagnosticar. Igual eu sempre comento, né, que o transtorno bipolar tem que ser diagnosticado, a depressão também diagnosticada aí por um psicólogo ou um psiquiatra, tá legal? Então vocês vão ver aí sobre essas duas doencinhas aí, mas eu vou falar mais especificamente da depressão. Vocês podem trabalhar com pacientes depressivos. E a depressão é muito comum, tá? Vocês vão ver muito aqui a respeito desse conteúdo a partir de agora. Pessoal, olha só, para quem conhece a depressão, para quem já ouviu falar da depressão, muita gente acha que a depressão é uma tristeza profunda, tá? Na verdade, é uma doença crônica, ou seja, uma doença que vai se estender aí por muito tempo. Uma doença crônica é aquela que se estende aí por meses, até anos, tá legal? Que vai afetar o comportamento humano, causando sofrimento. Sofrimento psicológico e, ao mesmo tempo, refletindo no sofrimento físico. Esse sofrimento atinge aí 300 milhões de pessoas no mundo. Olha quantas pessoas são afetadas pela depressão. Pra vocês terem uma ideia, a população brasileira, todos os habitantes do Brasil, somam aí quase 230 milhões. Então, a depressão atinge 300 milhões. É mais do que a população brasileira inteira. Isso daí, olha só, sendo uma pessoa a cada 5. Então, cada 5 pessoas, uma tem depressão. Tá dando para entender o quanto que ela é aí bem comum e o tanto que ela pega geral? Tá? Eu costumo dizer assim, pega geral. E olha só, ela é considerada o mal do século. Então, a depressão ela é considerada o mal do século. Hoje, em 2020, ainda assim ela é considerada o mal do século. Mas existe outra doença que também está quase pegando aí a depressão como mal do século, que é a hipertensão arterial. Só que aí já é uma doença física, tá legal? Que é a pressão alta. Mas a depressão, que é uma doença psicológica, ela vai afetar aí o comportamento humano, causando um sofrimento muito triste, um sofrimento muito ruim nessa pessoa que tem a depressão, tá? Quem já viu quem tem depressão, quem conhece, quem tem, sabe como é que é isso. Eu vou explicar aqui algumas características dela. Lembrando que a depressão, por ser uma doença, ela está classificada onde? Na CID. CID-10, Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão, com o código F32. F32 é a depressão. Beleza? Então, se um dia vocês baterem o olho num prontuário médico, conversarem com o médico, ele explicar, olha, paciente meu, paciente seu tem a CID-F32. É depressão. Ok? Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês e sempre conversem com quem tem depressão ou quem aí cuida de alguém que tem depressão ou algum familiar.
Depressão não é tristeza. Se assimilam muito algumas características, mas muita gente acha que está com depressão, então até assume essa característica, estou depressivo, não foi no médico, não foi no psicólogo, mas acha que já está depressivo. Mas não, é apenas uma profunda tristeza. Então vocês vão ver as características de uma depressão e as características de uma tristeza, para saber quando poder identificar essas características. Tá legal? Então, para vocês entenderem de novo, depressão não é tristeza. Não confundam uma tristeza com depressão, é totalmente diferente. Depressão é bem pior do que uma tristeza. Tá bom? Eu vou explicar aqui para vocês. Olha só, a diferença de tristeza e depressão. Algumas características vão se assimilar, vão parecer que são iguais, mas existe como a gente está aí diferenciando cada uma delas. Vamos entender melhor? Olha só. Gente, a tristeza. Vamos parar para imaginar assim uma pessoa triste. Tá? Aconteceu alguma coisa, um fato, e essa pessoa ficou num estado de tristeza muito profundo. A tristeza, primeiro, ela é justificável. Você fica triste porque aconteceu alguma coisa. É justificável. Ela sabe por que está triste. Essa pessoa entende o porquê ela ficou triste. Ah, eu perdi o emprego. Ah, eu perdi o namorado, a namorada, não sei, ela largou de mim. Ah, eu fui roubado. Tá? Então, assim, eu entendo que essa tristeza veio. Eu tenho um motivo justificável. Então, beleza. Essa pessoa está triste porque tem um motivo. Segundo, a tristeza, ela é temporária e ela vai diminuindo ao longo do tempo. Por exemplo, igual eu vou falar aqui, vamos supor que eu fico desempregado hoje. Vou ficar triste, vou ficar muito triste. Tá? Chateado, vou chorar. Só que aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, essa tristeza vai diminuindo. Porque, né, eu vou começando a dar a volta por cima, eu vou ver outro trabalho. O namorado larga, a namorada larga. Você briga com o pai, briga com a mãe. Tá? Às vezes algum ente querido, algum amigo, alguma pessoa vem a falecer. Você vai ficar muito triste, muito abalado, muito abalada. Só que ao longo do tempo, essa tristeza tende a diminuir. Então essa pessoa ela vai começar a se recuperar. O psicológico foi abalado na tristeza. Mas o psicológico volta, tá, a ter o seu estado normal. Então, o tempo vai passando, a tristeza vai diminuindo. E na tristeza você vai apresentar sintomas como vontade de chorar, eu acabei de falar. Então você vai chorar por um momento. Impotência, o que mais? Desmotivação e angústia. Só que são momentos. Vai ter um momento que eu vou chorar. Vai ter um momento que eu vou chorar 2, 3 minutinhos. Vai ter um momento que eu quero ficar sozinho ali 5 minutinhos. Vai ter um momento que eu vou estar desmotivado, não vou querer fazer nada por alguns segundos, alguns minutos. Mas é temporário isso. Então a tristeza leva a essas características aqui. Tá legal? E a depressão? A depressão já é diferente. Olha só. A depressão, primeiro, ela não tem uma causa que justifique quando a pessoa está ruim. A pessoa ela vai apresentar mais ou menos as características da tristeza. Só que, olha só, do nada ela fica depressiva. Então ela vai ter ali aquela tristeza, aquela angústia. Só que por que ela ficou assim? Do nada ela apresentou esse sintoma. Do nada aconteceu isso. Tá? Por quê? Porque a doença a depressão é uma doença. A tristeza é um momento. É o quê? Uma causa, é um reflexo de alguma coisa que aconteceu. A depressão é uma doença que afeta o cérebro. Então, do nada, eu posso estar aqui e eu começo a ficar depressivo. Porque né, os hormônios meus que estão circulando, os neurotransmissores do meu cérebro, eles não estão atuando de forma correta. Isso vai me causar o quê? A perda daquele prazer, a perda da vontade de fazer as coisas. Isso eu posso entrar num quadro de depressão. Por isso que é uma doença. Tá legal? Então, olha só, não tem causa que justifique os sintomas. Tudo para a pessoa está ruim. Tudo. Para quem é depressivo, tudo está ruim. O dia está ruim, o tempo está ruim, a hora está ruim, as pessoas estão ruins, a casa está ruim, o cachorro está ruim, a comida está ruim. Está tudo ruim. Tá legal? Diferente da tristeza. Que é aquele momento, está ruim porque eu perdi o meu emprego. Muito bem, é só aquilo.
Eu vou continuar comendo, eu vou continuar às vezes vendo uma TV e tal, mas eu não vou ficar reclamando de tudo. Agora a depressão não, tudo tá ruim. Olha só, a depressão ela persiste o dia todo. E todos os dias, pelo menos por 14 dias. A tristeza não dura 14 dias, pode até durar um pouco sim, mas vai passando ali 10 dias e já está começando a ficar melhor, não é? Muito bem. Então, olha só, por exemplo, eu estou falando do emprego aqui, né? Vamos supor que eu fico desempregado hoje, estou triste. Depois da manhã eu consigo outro emprego. Tristeza passou, eu vou ficar alegre. Eu vou mudar da água para o vinho. Não é assim? Nossa, eu consegui um emprego melhor. Ah, o outro lá, não tô nem aí. Ainda bem que eu saí de lá. Até dar graças a Deus porque eu saí do outro, né? Que foi mandado embora do outro. Não é assim? Eu fico triste quando eu recebo uma oferta de emprego, por exemplo. Larguei a namorada. Ah, eu tô triste. Aí eu vou e encontro aquela bonitona lá na festa. Vixe, não, que namorado que é? Quero ficar com essa aqui agora. Parece que a tristeza muda. É desse jeito. A depressão, não. A depressão é persistente. Ela dura o dia todo. Eu vou ter quadro de choro o dia todo. Eu vou querer ficar na cama o dia inteiro, não vou querer levantar para nada. Não quero conversar com as pessoas mais. Ela é persistente. E ela pode durar aí, né, pelo menos 14 dias, mas vai longe. Pode durar um mês, 2 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Ela é persistente. Porque é uma doença. Tá? Então, por isso que ela é persistente. O que mais? Apresenta perda de interesse nas atividades agradáveis. Então, até aquilo que é agradável para a pessoa, tá? Ela vai perder o interesse. Às vezes, na tristeza, eu estou triste por aquele momento, por aquele assunto que aconteceu, aquela causa. Mas às vezes eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, né? Então, beleza, passa aquela tristeza naquele momento. A depressão, não. Eu não tenho interesse de fazer nada. Baixa energia. E aí eu vou começar a exagerar um pouco nessa questão, tanto da depressão, que os meus pensamentos vão começar a me levar para um lado ruim. O lado de sentimento suicida. Porque nada tá bom, porque nada presta, porque eu não estou prestando para ninguém, porque eu não sirvo para mais nada, a vida não tem sentido mais. Olha como é que o psicológico começa, né, a te enganar, né, a te fazer pensar coisas ruins. E aí você não serve para mais nada, para que eu vou viver? Né? Eu vou me matar. Então a depressão pode levar sim a sentimentos suicidas. Está vendo a grande diferença de um e de outro? Pois bem, se atentem a esses sintomas aqui, certo? Quais são as causas? O que pode levar a pessoa a ter uma depressão? Primeiro, fatores genéticos. Você pode herdar da família isso ou de gerações anteriores. Então, eu sempre falei isso, eu falei na hiperatividade também. Falei na esquizofrenia também, tá? Então, você pode levar isso com a questão genética. Só que, óbvio, na maioria dos casos, os fatores de estilo de vida e estresse. Então, o estilo de vida e o estresse levam a pessoa a quadros depressivos, tá? Então, isso aí é o ambiente onde a pessoa vive, é como que ela está interagindo com outras pessoas. Então, pode ser que a pessoa fique depressiva. Se eu trabalho num ambiente muito conturbado, difícil, meu chefe é grosso comigo na frente de todo mundo, eu não sou reconhecido, não sou valorizado, mas eu preciso daquele trabalho, é o meu pão de cada dia. Só que eu não aguento. A minha mente sobrecarrega muito psicologicamente. E ela vai começar a ter alterações fisiológicas lá dentro. O meu cérebro começa a perder aquela capacidade de transmitir impulso elétrico, os neurotransmissores, os hormônios do prazer, tá? Então, nesse caso, eu começo a perder isso, eu posso começar a desenvolver um quadro de depressão. E aí, por conta de quê? Do meu estilo de vida. Do meu estilo de vida, do meu estresse, tá? Então, eu costumo dizer isso, não é algo que eu quero que vocês falem, o professor falou isso, porque é assim que acontece. Não, mas na maioria das vezes a pessoa desenvolve a depressão por conta dela mesma. Por culpa dela mesma, tá? Porque ela tem tudo às vezes, não vou falar tem tudo. Então, por exemplo, aconteceu uma tragédia, morreu o meu filho. Aí também é complicado, não foi minha culpa. Então, alguns casos a gente, tipo assim, não, né? Não tem como escapar disso. Aconteceu, eu estou depressivo. Mas a maioria dos casos, por exemplo, estou infeliz no meu trabalho. Se eu sei que eu estou triste, que eu estou ruim, que eu posso ficar depressivo, eu vou lá e peço conta.
Eu passo um tempo aí desempregado, tento arrumar outro serviço, mas pelo menos eu alivio isso da mente. Eu falo, não, eu não quero isso para mim. Ou eu quero continuar lá sofrendo, levando cada baque a cada dia e tal. Daqui a pouco eu estou doente, estou depressivo, vou pedir afastamento. E aí? Tá? Então, muitas vezes, a pessoa em si, ela desenvolve por conta dela mesma. Vão ter casos que não, vão ter casos que sim. Tá legal? E olha só, quais são os motivos? Igual eu falei, vários. Crise de separação conjugal, morte de família, perda de emprego. São coisas que pegam a gente de surpresa às vezes. Tá? Mas pensem sempre isso. O estilo de vida, o estresse contribui muito com o desenvolvimento da depressão. Beleza? Olha só os sintomas. Tá? Os sintomas gerais da depressão. Aqui eu tenho os sentimentos que a pessoa vai ter. Os sintomas físicos, porque se é uma doença psicológica, ela vai interagir diretamente, ela vai agir diretamente no físico. Lembra que o psicológico manda no físico? Muito bem. E os pensamentos que essa pessoa vai ter. Olha como é que a depressão, uma doença psicológica, ela pode atingir várias esferas aí. Eu tenho sentimentos, depois eu tenho voltado ao sintoma físico do corpo e os pensamentos que eu vou ter. Tá? Olha só os sentimentos. Na depressão, eu tenho essa tristeza, tá? Só que ela é profunda, ela é constante. Angústia, desprazer, ansiedade, apatia, desvalia. Quando eu me sinto desvalorizado, quando eu tenho apatia, eu não consigo ter, né, o contato com outras pessoas. A minha ansiedade é muito grande, eu sempre espero, né, coisas ruins. O desprazer, não tenho gosto para nada. A angústia, aquela coisa de ficar angustiado, e a tristeza. São sentimentos lá da depressão. Nos sintomas físicos, vai refletir na alteração do apetite. Não quero comer. Alteração do sono, não consigo dormir. Diminuição da libido, não consigo ter prazer, tá? Por exemplo, vontade, interesse em outra pessoa. A falta de energia. Se eu não tenho energia, eu não consigo nem levantar da cama. Eu não consigo fazer uma atividade, tá? Falta de iniciativa. Se eu não tenho energia, eu vou ficar na cama e a iniciativa de levantar. Tem gente que até não toma banho, tá? Porque não consegue nem ir para o banheiro. Quadros dolorosos. Está doendo a cabeça, está doendo as articulações, está doendo os órgãos, está doendo o corpo. Então, isso reflete por conta da doença psicológica. Tá? Alterações de sintomas físicos. E os pensamentos? Aqui, a pessoa não tem concentração para nada. Ela vai tentar assistir uma televisão, tentar ouvir um rádio, tentar fazer uma atividade, não concentra. Falta de memória, ela perde a memória. Ela não se lembra de coisas. Uma coisa aconteceu agora, 2 segundos, ela não lembra. Porque ela não foca. Tá? O pessimismo, tudo é ruim, tudo não presta, tudo para ela acabou. Desesperança, não tem esperança para nada. Vocês já viram, por exemplo, quando um pai perde um filho? A desesperança que existe? A tristeza, o pessimismo? Né? Acabou a vida para um pai. Tá? Ideias de culpa, de morte. Ah, foi culpa minha. Ah, mas é tudo eu que sou errado, errada. Eu não presto. Tá vendo como é que uma coisa vai levando a outra? Parece que minha mente vai incentivando eu a piorar. A depressão parece que causa isso, né? A mente incentiva eu a piorar. Baixo autoestima. Olha o quanto de sintoma a depressão apresenta. Então, tá vendo que é diferente de uma tristeza? Quando eu fico triste por algum motivo? Olha só. Tá? Eu posso ter, assim, alguns quadros aqui, alguns tópicos aqui voltados à tristeza. Mas a grande maioria, todos eles aqui estão na depressão. Certo? Qual que é o tratamento? Medicamento. Medicamento antidepressivo. Os populares tarjas pretas aí, né? Então, antidepressivo, temos medicamentos para depressão. Psicoterapia, o psicólogo é fundamental. A terapia com o psicólogo é fundamental. Ajuda muito. Incentive o seu paciente, incentive quem você conhece. Muita gente não acredita em psicólogo. Gente, psicólogo, ele é um profissional voltado a doenças mentais. Entendeu? O médico, ele é voltado a doenças físicas. Tem sim o médico da saúde mental, que é o psiquiatra. Então não pensem que saúde é somente físico, mental também. Tá bom? Então o psicólogo está ali para ajudar. Ele entende sobre doenças psicológicas, comportamentos humanos. Então acredite que o psicólogo realmente eles fazem um papel
que é verdadeiro. Ele dá resultado, tá bom? Melhor qualidade de vida, tem que melhorar essa qualidade de vida. Só que antes da depressão, porque depois é difícil eu ter. Tá? Eu não vou ter lá quadros de desinteresse, de baixa autoestima. Como é que eu vou sair para jogar futebol? Né? Como é que eu vou sair para uma balada, vou no cinema? Não gosto de nada, tudo é desprazeroso para mim. Então eu tenho que ter esses hábitos antes. Para quê? Na hora que eu sinto aqueles momentos meio de tristeza, aqueles momentos ruins, meu chefe brigou comigo. Eu vou sair hoje, eu vou no cinema, vou distrair a cabeça. Beleza. Ajuda muito. Tá? Aquele prazer toma conta daquela coisa ruim que você teve durante o dia. Agora, se eu tô lá, o meu chefe sempre briga comigo, eu chego em casa, choro, no outro dia a mesma coisa, daqui a pouquinho eu tô depressivo. Tá? Vai alterar as minhas funções aqui psicológicas. Atividade física sempre, para toda doença, para todo tipo de comportamento, para todo tipo de ser humano. Atividade física, eu sempre falo isso. Criança, jovem, adulto, idoso, quando puder realizar. E até mesmo a espiritualidade. Buscar uma religião, tá? Aí tem o catolicismo, tem o evangélico, tem o espiritismo, tem o Buda, tem um monte. Então, nesse caso, buscar uma espiritualidade. Tem gente que quando fala, eu estou triste, depressivo, vou buscar a igreja. Né? Cada um aí no seu quadrado, cada um aí na sua vontade. Mas a espiritualidade ajuda bastante. Tá? Então, fica a dica aí para vocês. E o papel do cuidador perante depressivos? Vocês vão trabalhar aí com pessoas depressivas? Pode ser que trabalhe sim com uma pessoa depressiva. E aí? Incentivar a procura por grupos de apoio. Então, quando existem grupos de apoio, que é aquela reunião de pessoas com o mesmo problema, reunião de pessoas depressivas, elas vão ali compartilhar um pouco da experiência de cada um. Alguns falam, outros não. Tá? Mas pelo menos vai ouvir. Aí aos poucos vai ter aquele interesse de querer comentar o porquê que está triste, porquê que está depressivo, o que está acontecendo, porquê que não acha graça em mais nada. Tá? E vai ter sempre aquele um ou outro que está começando a ter aí sinais positivos. Está começando a passar por cima. Quem sabe isso ajuda a incentivar os demais. Então, incentivar a procura por grupos de apoio. O que mais, professor? Ser um bom ouvinte. O cuidador, ele também tem que ouvir. Porque às vezes a pessoa depressiva, ela às vezes quer falar alguma coisa que ela não consegue falar para ninguém, nem para a família, nem para ninguém. E você, cuidador, cuidadora, você pode ser essa pessoa de confiança. Então, ser bom ouvinte é muito bom. Tá? Ajuda bastante a pessoa depressiva. Conscientizar para evitar o consumo de álcool e medicamento, porque a pessoa depressiva ela quer buscar uma fuga. Ela pode se enfurnar numa droga, se enfurnar em comida, se enfurnar em medicamento, se enfurnar em álcool. Então, cuidado com esse tipo de abuso desse tipo aqui de substâncias. Tá? Então, conscientizar a evitar esse consumo de álcool e medicamento. Estimular a prática de engasguei aqui. Estimular a prática de atividades físicas. Então, levar o idoso, idosa, ou, não vou falar só idoso, idosa, não. Levar quem está com depressão para fazer uma atividade física, ajudar numa atividade física, levar num parque. Ok? Ajudar o paciente a encontrar alternativas para se livrar dessa depressão. Quais são as alternativas oferecidas? Várias. Participar de palestra, esporte, cinema, levar no cinema, assistir um filme bacana, reuniões de amigos. A interação social é muito bom, ok? Então, tudo isso, gente, para vocês entenderem que, realmente, a depressão, ela é uma doença psicológica, ela vai causar um dano nessa pessoa, e a gente tem como fazer essa regressão acontecer. Como? Eu preciso incentivar esse meu paciente. Então, eu vou ajudá-lo a buscar várias alternativas para que a depressão não seja aí constante e para que ela não perca também o sentido da vida. Tá legal? O que deve ser dito? Presta bem atenção, hein? O que tem que ser dito para pessoas com depressão? Palavras que ajudam bastante. Tá? Aqui são sinais que você pode ajudar uma pessoa com simples palavras. Estou aqui para o que você precisar. Então você tem uma pessoa depressiva, ela está triste, magoada ali, ela está com aquela cabisbaixa. Estou aqui para o que precisar. Isso ajuda. O que mais? Vamos conversar? Então se doe para a pessoa. Vamos conversar? Às vezes ela quer conversar, ela quer desabafar alguma coisa. Você não está sozinho. Olha só.
Mostrar para a pessoa que ela não está sozinha, ela tem alguém do lado dela. Que pode ajudar, pode incentivar. Então, isso aqui é tudo que vocês, cuidadores, devem fazer. Isso ajuda, hein? Ajuda na qualidade de vida dessa pessoa depressiva. O que eu posso fazer por você? Né? O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer por você? Como é que eu posso melhorar essa situação? Você está precisando de algo? Quer mais? Não é culpa sua. Às vezes por um acidente, às vezes por uma questão aí de que aconteceu alguma coisa que essa pessoa veio a ficar depressiva, não é culpa sua. Tá? Tenta conversar. Quer mais? O que você está pensando? Isso é importante. Porque às vezes você pergunta para a pessoa depressiva, olha, o que você está pensando, né? É com jeitinho. O que você está pensando? A pessoa às vezes fala assim, estou pensando em me matar. Já é para ficar, né, ligar o sinal de alerta. Essa pessoa tem que ser vista mais de perto. Tem que tomar cuidado. Nunca deixa ela sozinha. Ela pode pensar até num suicídio. Tá legal? E principalmente, 3 palavrinhas aí, ó. Eu te amo. Então, eu te amo é muito forte quando você fala para alguém, não é? Você já falou eu te amo para alguém? Com certeza. Quando a gente fala eu te amo, a gente fala uma coisa muito forte. É uma expressão muito forte, eu te amo. Isso ajuda. Passa uma energia muito positiva. Então, tudo isso são pequenas, né, pequenos trechos, pequenas palavras que devem ser ditas para uma pessoa depressiva, para ajudar, para ajudar. Ok? Não é apontar o dedo e falar, não, realmente foi você, a culpa é sua. Isso aí piora a situação de depressivo, tá? Então, isso daqui é para vocês, fica como dica. Beleza? E somente vou comentar aqui, comentar, eu não vou falar, né, a respeito dessa doença aqui, o transtorno bipolar. Isso aqui vai ser o professor de vocês, na aula presencial de vocês, que vai poder falar mais a fundo, porque o transtorno bipolar ele é meio complicado, ele é bem complicado mesmo de se diferenciar, tá ok? Numa alteração de humor. Porque o transtorno bipolar é o seguinte, ele é essa alteração de humor. Olha só, características, né, de mudança incomum no humor, na energia, nos níveis de atividade e também na capacidade das tarefas do dia a dia. Então, por exemplo, aqui, eu estou aqui, né? Estou explicando para vocês aqui a respeito da aula, estou fazendo algumas brincadeiras, de vez em quando eu dou umas engasgadas aqui. O bipolar, de repente, eu começo a ficar muito nervoso. Eu começo a ser um pouco mais grosso com vocês aqui, falar e, né, criticar. Então, eu tive uma mudança drástica no humor. Eu tive uma mudança na minha energia. Os meus níveis de atividade nessas tarefas mudaram. Isso pode acontecer durante o dia várias vezes. A minha mãe, ela tem bipolaridade. Então ela está conversando com você aqui agora, beleza, ela está de boa conversando, daqui a pouco ela muda o humor, ela começa a te criticar. Isso eu já estou acostumado. Então, assim, eu, pelo menos, sou filho dela, eu sei. Então, por exemplo, eu tô lá, vou lá agora, vou dar uma ideia. Eu vou lá com o meu carro. Então, eu chego lá, mãe, comprei esse carro. Nossa, Bruno, parabéns. Isso mesmo, meu filho, não sei o que e tal. Ó, só que é o seguinte, toma cuidado, você não pode gastar dinheiro. Então, onde já se viu você gastar dinheiro assim? Tá vendo como é que é? Então a pessoa muda de repente o estado dela de humor, das atividades do dia a dia, da energia. Então a bipolaridade, só que ela é bem complicada, porque isso também pode ser apenas uma alteração de humor. Agora a bipolaridade ela tem outras características que eu vou mostrar. Eu não, né? O professor de vocês vai mostrar em sala de aula. É só para vocês terem como ideia. Olha aqui a foto, ó. É tipo a pessoa ter, né, esse quadro feliz e ao mesmo tempo ela fica triste, ela fica nervosa, ela fica alterada, tá? Isso pode ser considerado uma bipolaridade ou transtorno bipolar, que é a CID-10F31, transtorno bipolar, tá? Então, para vocês só terem como ideia aí qual é a CID da bipolaridade que a gente também chama. Não vou falar mais nada da bipolaridade, isso aqui é só o professor de vocês que vai usar o livro, vai usar alguns exemplos, alguns vídeos para vocês entenderem. O meu foco maior hoje foi na depressão. Espero que vocês tenham entendido, tá legal? Falamos aqui então dos principais sintomas da depressão, o papel do cuidador, o atendimento ao paciente depressivo e o transtorno bipolar. Tá legal? Muito bem, pessoal. Vou tirar o compartilhamento de tela aqui, ligar o microfone de vocês. Deixa eu ligar aqui. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? Ô Solange, ativa seu microfone aí. A Fabíola já está ativa já. Pode falar.
Choveu aí, Bruno? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Então tá beleza, Solange. Tem alguma dúvida? E aí, choveu ou ainda não? Olha, aqui tá chovendo desde anteontem, mas é assim, aquela chuviscada, depois para, depois chuvisca, mas não tá aquele calor mais, tá bem fresco aqui. Ah, aqui já deu uma chuva boa. É, aqui também tá chovendo bastante, mas aquele calorzão passou, graças a Deus. Agora tá na hora de chover bastante mesmo. É verdade. Pois é. Vocês têm alguma dúvida da aula de hoje ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Então tá beleza. Muito bem. Quando eu demorei para entrar na aula, eu fiquei caçando qual página você estava. Você já está lá na frente já. É, lá no capítulo 11 do livro, tá? É que eu vou anotando os dias para estudar depois. Ah, tá certo. Muito bem. Bom, pessoal, deixa eu desativar o áudio aqui de vocês. E é isso daí. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda para mim no grupo, tá legal? Lembrem que fiquem de olho no grupo, porque o CRA pode entrar em contato com vocês a qualquer momento a respeito da volta às aulas presenciais, tá bom? Então, assim, estou aqui dando aula para vocês na quarta-feira, talvez na quarta-feira que vem não vou dar mais aula, porque vocês já vão voltar presencialmente, mas espero o CRA entrar em contato. Tá legal? Ainda não é uma coisa definitiva, se vai voltar mesmo quarta-feira que vem. Pode ser que eu ainda dê mais alguma aula para vocês, mas fica de olho no grupo que o CRA vai entrar em contato. Tá legal? Muito bem. Tem formulário para responder? Responda o formulário, qualquer dúvida estou no grupo para atender a todos. Pessoal, uma ótima quarta-feira para vocês, um bom restinho de semana, um ótimo final de semana a todos. E semana que vem, quem sabe, a gente volta aí a se falar. Tá legal? Um abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau.